Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do BIMverso. Aqui nós discutimos questões como BIM e outras tecnologias. Se gostar do tema, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, também curtir e compartilhar com os amigos. Dentre as coisas que discutimos aqui, tecnologia é uma delas, mas também pesquisas científicas à volta deste tema. Hoje estamos aqui com Daniel Mateus, que vai nos trazer um tema muito importante chamado de Building Energy Modeling, ou BEM, e as pesquisas que anda a desenvolver em torno disso. Tudo bem, Daniel? Muito obrigado por ter vindo. Tudo bem, amigo Rogério. Ora, então, agradeço também o convite. Maravilha. Daniel é arquiteto, investigador em programação aplicada à arquitetura, urbanismo, design e ergonomia. É especialista em sistema gerativo de design digital, nomeadamente gramática da forma, que a gente vai também tratar hoje, modelação algorítmica, modelação paramétrica e programação aplicada à arquitetura. Tem interesses atualmente muito relacionados ao desenvolvimento de software com objetivo que possam utilizar em projetos de forma a tratar o envelope do edifício, trazendo mais eficiência a este edificado. Daniel, vamos começar a nossa conversa, primeiramente, explicando o que é esse termo BEM. O que é o Builder Energy Modeling? É um termo que pretende consistir num aprofundamento, num desenvolvimento do modelo BIM, do Building Information Modeling. E a intenção é que aprofunde a temática da energia enquanto temática e conceito estruturante da informação de um edifício. Ou seja, a intenção é que a energia seja um fator que esteja cada vez mais presente enquanto um elemento informativo das características de um edifício. E sendo nesse sentido, nessa perspectiva, um elemento estruturante, um elemento essencial, faz sentido que esteja presente durante toda a fase do ciclo de vida de um edifício, desde o seu planeamento e concepção, passando pela sua fase de operação e manutenção, até à sua fase também de desmantelamento e de demolição. Que as pessoas tenham mais facilidade de percepção das condições energéticas dos edifícios em que estão a habitar, ou seja, que essa informação esteja mais de um modo mais ativo, mais interativo na própria interação das pessoas com os edifícios em que habitam. Entendi. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Do ponto de vista prático, seria um outro modelo ou a pessoa pega no mesmo modelo BIM e acrescenta mais informações para que um outro software faça análise? Do meu ponto de vista, faz sentido que haja uma evolução diretamente ligada com o BIM, ou seja, que seja uma possibilidade de variação e desenvolvimento do BIM, ou seja, que as informações energéticas e que os fatores energéticos estejam cada vez mais presentes e influenciem o desenvolvimento do BIM. Mas também pode haver abertura para que surjam novos modelos de raiz, sejam pensados de raiz de acordo com uma lógica mais relacionada com os fatores energéticos, ou seja, que criativamente possam inspirar para o surgimento de novos modelos. Do meu ponto de vista, eu acho que é uma excelente mais-valia haver uma sinergia entre o modelo BIM e o modelo BEM. Eu também acho, eu concordo contigo, uma vez que você falou uma palavra que resume bem essa qualidade, a evolução do modelo. Então, quando a gente pega com base no modelo BIM, já trabalhado lá pelo arquiteto e tudo, e pode trabalhar também as características do BEM dentro dele, a gente favorece muito o fluxo de trabalho, além do que a informação fica concentrada em um único local, né? Se eu começo a ter vários outros modelos espalhados, isso dá margem a muito erro, normalmente, né? E, é claro, precisarão de softwares especializados a isto, ou pelo menos
aplicações, plugins, alguma coisa especializado nesse tipo de análise. Tu consegues listar para a gente alguns desses softwares que já existem, que podem nos ajudar nessas análises? Eu tenho um software, um protótipo de software que desenvolvi no âmbito do meu doutoramento, ainda está em fase de protótipo, ou seja, é algo que está em desenvolvimento. Eu posso mostrar o conteúdo que tenho, que foi divulgado através de artigos científicos, e aí mostrar-te o desenvolvimento do software do ponto em que está. Maravilha. Mas em mercado já existe alguma coisa? Para além deste seu, existe alguma coisa já em mercado? Um software BEM que eu tenha conhecimento, não existe nenhum. Existem softwares de análise energética, nomeadamente também softwares open source, como os Ladybug Tools, o Climate Studio. São softwares que analisam o desempenho energético dos edifícios. Este que tu estás a desenvolver seria, dentro dessa categoria, seria realmente um software bem, um dos primeiros, por assim dizer? Sim, sim. O protótipo de software que eu tenho está especificamente focado na colheita de radiação solar e permite elaborar transformações de forma que permitem ao envelope do edifício ser mais eficiente em colher a energia solar, de modo a que possa transformar essa energia solar em energia elétrica. Ele é baseado em Grasshopper ou ele está independente? É em Grasshopper. Pretendo constituir um plugin que possa ser utilizado no Grasshopper. Você comentou a respeito de algumas apresentações também científicas que demonstram um pouco na prática o que é possível fazer com tudo isto. E aí eu queria te pedir, então, para demonstrar para a gente algumas dessas apresentações. A primeira é um sistema baseado em gramáticas para o projeto de envelope de edifícios que maximizem o desempenho de painéis fotovoltaicos. Pode, então, compartilhar com a gente isso, Daniel? Claro, Rogério. Uhum. Esta apresentação foi feita numa conferência científica em Berna, na Suíça. A conferência tem a designação de Advanced Building Schemes, envelopes, pelos de edifícios avançados. E esta apresentação foi feita no ano de 2016, já foi feita há algum tempo, refere-se à etapa inicial de desenvolvimento do meu doutoramento. E essa estrutura da apresentação está definida em 3 etapas. A primeira etapa é em que é que consiste uma gramática da forma. A segunda etapa, descrever a estrutura de uma gramática da forma para o projeto de um envelope do edifício. E uma terceira etapa em demonstrar um exemplo de uma aplicação da gramática e na avaliação dos seus resultados. Começando por o que é que consiste uma gramática da forma. De um modo simples, uma gramática da forma é um sistema composto por formas e por regras de transformação que transformam essas mesmas formas, gerando novas formas. Este exemplo de uma gramática da forma simples é composto por apenas 2 regras. Uma regra que transforma este primeiro quadrado inserindo um segundo quadrado dentro desse primeiro quadrado, e por uma segunda regra que elimina o rótulo e terminando dessa forma com o sistema generativo de geração das formas. Ou seja, dessa forma termina com a geração de formas no sistema computacional. A gramática da forma que eu desenvolvi tem como objetivo implementar um sistema de gramáticas da forma num software que permita assistir os arquitetos na fase de desenvolvimento inicial dos seus projetos, de modo a maximizar a exposição solar dos seus edifícios e o desempenho dos painéis fotovoltaicos num envelope desses mesmos edifícios que eles estão a projetar. Se tivermos como um exemplo uma forma inicial definida pelo arquiteto, um paralelepípedo, por exemplo, que é uma forma básica, esse paralelepípedo vai ter uma determinada exposição solar e uma determinada colheita de radiação solar em todo o seu envelope, em que a cobertura do edifício é, normalmente, aquela superfície do edifício que tem mais exposição à radiação solar e que, por isso, por metro quadrado,
têm uma maior eficiência de colheita da radiação solar. E, nesse sentido, faz sentido que tenhamos tendência, muitas vezes, para transformar a cobertura, a forma da cobertura do edifício, de modo a que ela seja mais eficiente em colher a radiação solar, tendo, desse modo, mais potencial para a geração de energia elétrica e para a produção de energia elétrica nesse local dos edifícios. Este slide demonstra o modo como podemos aplicar operações de transformação de forma que era a cobertura, mas também às fachadas dos edifícios, de modo a que essas superfícies dos edifícios sejam mais eficientes em colher a energia solar e, desse modo, tenham também maior potencial para a geração de energia elétrica nessas superfícies dos edifícios. A forma inicial, no seu total, tem uma eficiência de 843, aproximadamente 844 kWh por metro quadrado de colheita de radiação solar, tendo também um potencial para cerca de 6.690.000 kWh em todo o envelope do edifício. E se aplicarmos operações de transformação de forma à cobertura e a uma das fachadas deste exemplo, nós podemos aumentar da casa dos 800 kWh por metro quadrado para os 935 kWh por metro quadrado, em média, em todo o envelope do edifício, e aumentar também dos 6.690.000 kWh para os 7.442.000 kWh. A gramática da forma... Só uma pergunta, Daniel, rapidinho, com base naquele slide que você estava apresentando. Na aplicação, o arquiteto pode ir dosando a quantidade que ele quer de deformação da forma, de alteração da forma, e ir acompanhando o resultado até chegar em um equilíbrio que o satisfaça? É possível ir fazendo isso gradativo? Sim. É isso que eu quero saber. Sim, Rogério. Sim, isso é claramente possível. Durante o sistema de projeto, ir analisando, verificando o desempenho do edifício, do envelope do edifício na colheita de radiação solar e, ao mesmo tempo, também aplicar operações de transformação de forma que possibilitam que o edifício que está a projetar seja mais eficiente em colher a radiação solar e, desse modo, em produzir energia elétrica no próprio edifício em que está a projetar. E continuando, a estrutura, eu desenvolvi uma estrutura de uma gramática da forma que permita os arquitetos projetarem o envelope do edifício de modo a que seja eficiente nesse sentido. É composta por diferentes gramáticas paralelas, ou seja, que no seu conjunto formam uma só gramática, mas que, sendo paralelas, têm a vantagem de computar diferentes aspectos do edifício em paralelo. Ou seja, nós podemos, de um ponto de vista teórico, trabalhar isoladamente na cobertura ou em diferentes fachadas do edifício e ir trabalhando isoladamente e estarmos concentrados isoladamente em cada uma dessas superfícies. Então, esta segunda apresentação foi uma apresentação desenvolvida num trabalho feito em parceria com a equipa do AMO, do Laboratório de Modelos e Fabricação Digital da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o projeto que está a ser desenvolvido tem a designação de Carioca Modern Facades, fachadas modernas cariocas, expandindo sistemas passivos de sombreamentos através de métodos computacionais. A introdução desta apresentação refere que nos anos 40 os arquitetos modernos no Rio de Janeiro desenvolveram sistemas passivos que foram considerados na altura originais e inovadores. Esta investigação estuda um conjunto de 8 edifícios da Escola Carioca, da Escola Moderna do Rio de Janeiro, e tem como caso de estudo o desempenho do edifício, o edifício Nova Sintra, relativamente aos fatores energéticos da insolação e da iluminância. Utilizamos modulação combinatória para mudar a posição dos diferentes tipos de sombreamento da fachada norte de Nova Sintra, do edifício Nova Sintra, melhorando o seu desempenho através de métodos computacionais.
Neste caso em concreto, no edifício Nova Sintra, a sua fachada norte tem um filtro, tem um espaço que é composto, que é um filtro espacial, que é composto por diferentes tipos de sombreamento. Nós modelamos em Grasshopper e utilizando também em Python, através de componentes de Python que desenvolvemos para a modelação geométrica dos edifícios, e também procedemos à análise do seu desempenho utilizando as ferramentas Ladybug Tools em Grasshopper. E no que diz respeito às fachadas, tal como já suspeitávamos, é precisamente a fachada norte que tem uma maior eficiência na colheita de energia solar, confirmando efetivamente a necessidade de termos sombreamentos que sejam eficientes no controle da entrada de iluminação dos raios solares no interior do edifício. Verificámos também a iluminância, efetuámos essa análise para os períodos críticos ao longo do ano, comparámos também no piso intermédio do edifício Nova Sintra, o quarto piso, o desempenho, a iluminância numa solução com sombreamento, e fizemos o exercício como é que seria se não estivessem lá os sombreamentos. E verificámos que os sombreamentos do edifício Nova Sintra são bastante eficientes em reduzir a iluminância no interior do edifício Nova Sintra. O que nós fizemos foi um exercício de otimização combinatória em que pretendemos, através do estudo dos sombreamentos que já existem, recombinar esses sombreamentos na posição da fachada do edifício, de modo a tentarmos controlar de um modo mais eficiente a entrada de iluminação natural dentro do edifício. A imagem à esquerda mostra a composição dos sombreamentos originais do edifício Nova Sintra. Nós aplicamos os diferentes tipos de sombreamentos à totalidade da fachada do edifício para testarmos o desempenho desses sombreamentos, recolhendo os seus resultados. E desse modo obtivemos diferentes combinações de sombreamentos nas células do edifício, o que fez com que tivéssemos diferentes soluções mais eficientes para diferentes períodos horários do dia, em diferentes dias. Também para diferentes critérios, para o critério da insolação, para o critério da iluminância, de pontos de iluminância, e para o critério de iluminância média, também os tipos de sombreamento, a composição da fachada também varia consoante o critério que é analisado. E efetuámos a recolha dessas composições de fachada. De um modo geral, a solução B, que é a solução com cor rosa, que é a solução de Cobogó sem janela, é a solução, de um modo geral, é aquela que tem obtido melhores resultados em mais posições da fachada do edifício. Deste modo, comprovamos que os métodos computacionais são eficientes para melhorar os sistemas modernos, tradicionais de sombreamentos. Não, legal, muito bom. Eu tenho duas últimas perguntas para ti, que está na linha disso que você acabou de falar. Claro, Cristiano. Uhum. Para o mercado, né, atual, alguém que olhou essa tua apresentação, achou interessante, gostaria de começar a utilizar isso na prática, lá no seu ateliê, ou mesmo em suas obras, você vê já viabilidade para isso, diante do que a gente tem de arsenal tecnológico? Já é possível fazer isso com uma certa facilidade, ou é necessário desenvolver, assim como tu estás a desenvolver, ainda soluções para que isso realmente seja colocado em prática? Olha, eu acho que já podem desenvolver muita coisa nesse sentido e que ainda bem que assim é, mas acho que ainda é algo que necessita de bastante desenvolvimento. Acho que essa sinergia é muito importante, porque muitas vezes o universo académico e o universo empresarial muitas vezes estão separados e acho que pode haver mais-valias se houver sinergias conjuntas entre esses dois universos. Nesse sentido, Rogério, também gostaria de dar os parabéns, porque acho que tens desenvolvido iniciativas e que este BIMverse também é uma excelente iniciativa nesse sentido, porque essa tua atividade e essa tua ação conjunta entre o mundo académico e o mundo empresarial
acho que é uma excelente mais-valia e acho que é um caminho que já tem estreado já há bastante tempo e que é um caminho que faz todo o sentido. Não, maravilha, obrigado, Daniel. Realmente sempre foi uma preocupação, né, da gente aproximar esses dois universos, né? Muitas das vezes a academia fica muito distante do mercado em muitas realidades, não é assim no planeta inteiro, mas em muitas realidades são dois ambientes distantes, né? Então, eu sempre tive essa preocupação realmente de tentar aproximá-los, e esta iniciativa aqui do canal tem este viés, né, de aproximar conteúdos como o seu, extremamente ricos e que demandou um bom tempo de investigação do mercado, que precisa ser quem vai pôr isso em prática, né, quem vai realmente colocar e fazer uma diferença bem marcante no dia a dia da gente, no dia a dia no uso dessas energias, etc. Então, realmente, muito obrigado. Sobre por onde começar a estudar isso, quem se interessar por tudo isso, onde tu sugeres algum livro, sugere algum evento, ou, sabe, qual canal que você sugere para aqueles que gostam desse tipo de assunto e querem iniciar os seus estudos nisso? Eu aí confesso que vou ser um bocado tendencioso. Eu acho que a minha tese de doutoramento é um bom documento para quem está a estudar estas temáticas, porque acho que reúne um conjunto de informação e de conteúdos que estão bastante interessantes e que são bastante úteis para esta temática. Perfeito. Espero, A gente espero, pode deixar aqui na descrição do vídeo os links para a tua tese, doutoramento e outros eventuais congressos e também grupos de investigação que tratem disso. está bem, Rogério. Uhum. Maravilha. Pois, Daniel, muito obrigado, primeiramente, Obrigado, por Rogério. ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado um pouco da tua investigação aqui. Deixo também o espaço final para as tuas considerações finais e também, se você quiser deixar algum link ou algum endereço para contatos, para quem queira acompanhar a tua investigação, fica totalmente à vontade, o espaço é seu. Eu gostaria de dizer que realmente é uma excelente área em desenvolvimento e que realmente é um excelente investimento da parte do mundo académico, do mundo científico, do mundo empresarial, do mercado de trabalho. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. A todos que ficaram Obrigado também, conosco até Rogério. aqui, nada. A todos que ficaram até aqui, eu lembro de façam a inscrição no canal para ajudar para que esse conteúdo vá para mais pessoas, também curta e compartilhem, tá bem? Fique conosco para outros episódios. Muito obrigado e até a próxima.